Bom dia, pessoal. A gente já está para começar. Vamos começar já o call. Eu só vou pedir 2 minutinhos, que tem gente entrando ainda, e a partir disso a gente já começa, tá? Bom dia, pessoal. Sou eu, Lawrence, né? Meu nome é Lawrence. Vamos começar mais um call mensal do que a gente faz da estratégia de crédito. Ainda tem gente entrando, mas a gente já começa e vamos tentar manter mesmo os parâmetros que temos utilizados, não passar de meia hora, tentar reduzir a explicação, ser simples e conforme foram tendo dúvidas, eu até peço que vocês coloquem as dúvidas que a gente vai respondendo no meio do caminho, tá? Então vai aparecendo para a gente, por favor, perguntem. Para iniciar a conversa, e a gente ainda está no meio de maio, né? Está fazendo um relatório referente ao mês de maio. Quando você olha maio do início ao fim, parece que foi super tranquilo, vida tranquila, nada aconteceu. Mas foi um mesinho que foi bem diferente, né? Teve uma volatilidade intramês enorme, com eventos políticos, eventos offshore, principalmente da questão comercial China, Estados Unidos, e isso gerou uma volatilidade assim realmente imensa. É, No final, as coisas foram se ajeitando, né? No fronte externo ficou aberto a questão China-Estados Unidos ainda, mas é uma coisa que não está sendo intempestiva. As pessoas estão dialogando. A percepção é que o diálogo não será muito frutífero num primeiro momento, mas isso diminui um pouco a volatilidade. Também lembrando que o Trump colocou aquela questão em relação ao Muro do México e a imigração, também gerou uma volatilidade. Esse assunto já foi resolvido, já foi fechado. Isso daí, o que isso afeta a nossa vida? Ela vai afetar indiretamente, não num primeiro momento de preços, mas ela vai afetar uma expectativa de crescimento ah, externa. Na hora que você tem uma expectativa de confiança dos agentes e capex, de uma diminuição no crescimento do mundo, automaticamente as taxas de juros lá tendem a baixar. Taxas que já são baixas tendem a baixar e com isso você tem um Brasil ainda com uma taxa de juros alta, um país que está passando por um processo de reforma e deve acontecer, e automaticamente isso vai virar dinheiro direcionado para o Brasil. Na hora que você tem dinheiro direcionado para o Brasil, muda o que mais interessa a gente do ponto de vista de crédito, que é investimento direto, ou seja, M&As, capital produtivo para a economia, fábrica, melhorias de uma série de coisas, inclusive de infraestrutura aqui, bate também no preço dos ativos. Isso vai ser muito mais na curva de juros brasileira, que já está tendo até durante o mês de junho, uma antecipação desse possível processo, né? Vai bater no dólar, então vai bater uma série de coisas, e isso indiretamente reflete no preço de alguns ativos. Ah, mas voltando, por enquanto a gente está numa etapa que não aconteceu nada no Brasil.
todo esse processo externo, junto com a confusão política que está tendo em relação à Previdência, dos filhos do Bolsonaro, o general Santo Cruz, que lá atrás teve uma briga com o pessoal, chamados olavistas e tudo mais, gerou uma avó imensa. É, a gente aproveitou bastante essa vol para diminuir aquela estratégia de títulos redeados e sair com ganho, que é uma coisa que a gente vai comentar um pouco mais à frente. ah, mas isso daí a gente conseguiu colocar um resultado interessante no fundo, é o que um pouco a gente vai conversar. Acho que do Brasil, o que é mais importante, a mensagem, e se confirmando agora nos 15 primeiros dias, é que está com grandíssima chance dessa previdência sair, tá? O relatório foi apresentado ontem, o nosso economista e mais um pessoal da equipe da Quest tem ficado em Brasília, conversado com os deputados diretamente, com o pessoal que faz política, reuniões a porta fechada só para entender o processo. E a percepção é que hoje em dia você já tem uma unanimidade que precisa sair, uma série de pontos estão acertados, então a percepção, se não ocorrer nenhum evento externo a esse processo, é que essa reforma da Previdência sai. E saindo, você vai ter aí ao longo de 6 meses, um ano e meio, a gente não consegue precisar, uma retomada da economia bastante forte, principalmente do ponto de vista de capex. Você tem um gargalo de infraestrutura muito grande. Eu acho que isso daí é o primeiro item a sair do ponto de vista de economia, né? E com isso, automaticamente vão gerar novos ativos para a gente comprar no mercado de crédito. Então, essa é a principal mensagem aqui do panorama, aqui do que a gente enxerga e como é que a gente vai preparar a cabeça para quando acontecer já ter enxergado que aquele processo tinha probabilidade de acontecer, está acontecendo e o que, que eu tenho que fazer durante aquele processo, tá? Eu acho que o comentário, isso é uma antecipação do que a gente possivelmente vai fazer. Indo para o item seguinte, que é o item 1.2, que a gente descreve rapidamente o resultado dos fundos e os principais ativos que participaram desse resultado, a gente teve o grande destaque do mês foi a carteira de debêntures redeadas, né? Foi um mês com muita vol na curva de juro real, até na curva de pré, com uma desancoragem de preço e uma saída do risco. E no momento que o pessoal sai do risco, nos outros mercados, parte desse dinheiro é alocado no que você tem de maior risco ou de melhor oportunidade no mercado de crédito. E isso daí, nosso entendimento é que isso daí é o mundo de debêntures incentivadas. Então você teve uma perda de referência de preço por causa da curva. Quando eu falo perda de referência de preço, não é que as pessoas estão operando cegamente. É simplesmente que movimentações na curva de juro real fazem no swap implícito para CDI o spread de crédito variar. E a gente se aproveitou muito disso, nós pegamos e vendemos com spreads muito melhores que estavam marcados no fundo. E isso ajudou muito a gente a realizar lucro, inclusive fechar algumas posições. Ganho no mercado de crédito, muitas vezes vocês vão perguntar para outros gestores, você compra um estoque de 50 milhões de reais de um papel, você vende 5, 10, já tem uma marcação no mercado, você saiu de 20% da posição, mas os outros 80% são marcados a mercado, que é o que aparece de ganho de capital. A gente aproveitou, inclusive, para sair de posições inteiras e fazer venda. Vocês vão me perguntar, Lawrence, mas vocês vêm batendo que vocês têm que formar carteira, tem que formar carteira e tem que fazer melhorar o carrego. Exatamente isso, que é um outro ponto que a gente vai entrar. O mercado nos últimos 3 meses de crédito tem sido muito forte. A quantidade de emissões que teve foi colossal. A palavra é essa. Então a gente se aproveitou disso para vender o secundário e repor com operações no mercado primário com carrego melhores. Então foi muito essa troca, só que foi uma troca de portfólio realizando lucro no trading, tá? Isso que foi o mais importante. E para aqueles ativos em CDI, a gente nós não enxergamos um fechamento do spread de crédito muito grande. O que nós enxergamos
Foi mais ou menos alguns papéis abrindo um pouquinho, fechando um pouquinho, e, e o net disso foi pouco significativo no ganho de capital. E isso, de alguma maneira, machucou alguns fundos, tá? Porque o fundo estava com carrego mais ou menos plano, os fundos ficaram com net negativo, e esse resultadinho com um fundo que está com carrego adequado, às vezes penaliza 2, 3% do CDI. A gente vai falar, vamos falar um pouquinho disso para frente. Ah, e para o fundo de debêntures incentivados, eu acho que o principal ganho foi no final de maio, além da volatilidade, teve um fechamento muito grande da curva, um fechamento com um achatamento da curva, e o fundo de debêntures incentivadas teve um bom resultado, tanto no alfa que a gente conseguiu colocar em cima do benchmark, como também na rentabilidade total, que o próprio benchmark teve uma rentabilidade bastante interessante. Tá? Ah, falando em termos de mercado, indo para o próximo ponto, o item 1.3, como eu tinha falado, o mercado foi muito forte, né? As empresas perceberam que você tinha uma janela aberta no mercado de capitais, muito dinheiro entrando nos fundos de crédito, principalmente, nos private bankers, disposição para comprar ativo, o pessoal precisava botar esse dinheiro para trabalhar, e as empresas fizeram um ALM, que em inglês é Asset Liability Management, basicamente um gerenciamento de ativo e passivo, traduzindo aqui. É, então, eles aproveitaram para baratear o custo de juros dela, trocando, recomprando algumas operações ou emitindo operações com uma taxa de juro bem abaixo do que elas comumente emitiam e aumentando muito o prazo. Então, isso daí deixou as empresas, do ponto de vista financeiro, até melhores. Então, isso é um dos pontos que reforçam a nossa percepção que o risco de crédito para o universo que a gente opera é, tem melhorado na margem por causa desse processo, tá? Ah, o mês de maio, iniciozinho de junho, é, meio que fecha um pequena batelada de operações que vieram. Junho está um pouquinho mais tranquilo. A gente está até aproveitando para reorganizar algumas coisas melhores, estudar algumas coisas que a gente via como pendente que tinha que ver melhor em relação ao nosso portfólio ou em emissões que saíram e a gente ficou de fora. E com isso a gente está aproveitando o mês de junho para isso, né? Ah, e junho deve ser um mês tranquilo porque tem novas operações que estão sendo preparadas no banco de investimentos e que devem acontecer ao longo de julho e agosto, em nossa opinião. É, Só que a gente percebe que não vai ser mais tão forte, eu acredito, pelo menos, como foi nos últimos 3 meses. Deve dar uma arrefecida, mas no mercado num ritmo bom. Agora, essa reforma saindo, eu acredito que por quarto trimestre já vamos ver coisas assim bem mais fortes, operações interessantes e com um carrego melhor. Então, com isso, a gente consegue melhorar ainda mais a estrutura de carrego dos fundos, que é uma coisa que a gente busca constantemente, tá? Uma informação importante, e que eu achei bem interessante, já tinha acontecido em abril e aconteceu de novo em maio, foi aquela queda de braço que eu falo entre os compradores e os vendedores. As empresas que estão emitindo, os bancos também falavam isso para as empresas, tentando cada vez aumentar o prazo e baixar a taxa, e até trazendo algumas empresas que não vinham para o mercado comumente. Em abril a gente já viu duas emissões falharem, ou seja, os bancos tendo que exercer a garantia firme. Aconteceu de novo no mês de maio. Operações que o banco bancou, ah, quis trazer a fórceps, a palavra é essa, as pessoas sinalizando que não sairiam aquelas operações, não estavam dispostos a comprar, mas eles foram ali tentando ganhar a sacada de braço. Para nossa felicidade, principalmente naqueles emissores que vêm muito a mercado, esses bancos erraram e tiveram que exercer garantia firme. Que é uma coisa que eu adoro, assim. Agora mostrando um pouco de maldade, dinâmica corporativa é uma coisa engraçada, né?
Considerando que esse segmento do banco de mercado de capitais é um fee business, na hora que ele exerce uma garantia firme, aquilo parece um palavrão lá dentro. E começa a palavra é um barata voa, que eles querem cabeças. E na hora que isso acontece, faz todo mundo parar, recuar e falar: opa, aqui chegou no limite. E os próprios bancos começam a olhar até o caso do vizinho e falar: opa, chegamos na barreira, chegamos na cerca, não dá para ir mais. E automaticamente as novas que vêm já vêm com uma gordura para essas últimas. Então você começa a ter uma reprecificação no primário, não dá nem para chamar de reprecificação, mas uma volta ao correto, porque o pessoal estava transgredindo uma linha que não deveria acontecer. E assim, isso quando ocorre é lindo, a gente adora porque está falando o seguinte, ó, o mercado está reagindo, está lendo, parou aquele apetite voraz e as coisas têm que vir num preço mais racional, né? Outra consequência interessante desse mercado primário forte é uma coisa que a gente bate há anos, é mercado primário saudável aumenta a liquidez do secundário, tá? E essa coisa gira melhor. Quanto mais gira o mercado secundário, mais saudável é aquela classe de ativos. A gente viu um crescimento no mês de maio de trading, né? Ou seja, do mercado secundário de liquidez muito forte. A gente foi muito forte na venda do mercado secundário. Se eu não me engano, eu quero corrigir aqui, a gente vendeu em torno de 180 milhões, se eu não estou errado, no mercado secundário no mês. É um volume relevante que foi substituído pelas operações primárias, né? 180 milhões para todos os fundos, uns fundos mais, uns fundos menos, mas é isso que é importante e que corroborou um pouco com a nossa tese. O mercado primário faz com que a gente realize ganhos, saia de posições e vá para a próxima. Qual é a próxima história? E para resumo, só mostrando, a gente identificou 87 operações que estavam, 87 não, desculpa, 37 operações que estavam ocorrendo ao longo do mês de maio. É, Selecionamos aquelas, algumas você já fala não de cara, mas entram nessa contagem. Selecionamos aquelas que a gente entendia como valem a pena para o fundo, para os diversos fundos, e acabamos bidando, ou seja, participando do processo de leilão e book building dessas ofertas em 6 delas, tá? Todas elas foram liquidadas e entraram na carteira ao longo do próprio mês de maio. Com isso, nós encerramos a parte de panorama geral. E já vamos agora entrar na parte dos fundos de investimentos. Começando aqui, como sempre, como a gente faz, a padronização do LUT e do Altro, que são os dois principais veículos da casa. Eu contando aqui, eu conto todo o resto. E para o resto, a gente já indo um pouco mais rápido na velocidade. LUT, notícia boa. Vocês vão brigar comigo, mas o fundo deu 98 do CDI. O LUT sempre traz boa notícia. A gente fala que pode acontecer, pode ter essa volatilidade intra-mês. E boa no sentido de education, tá? Ela teve um 98 do CDI e nada que nos preocupe. Basicamente, o LUT tem uma carteira grande de ativos em percentual do CDI, longos, 3 a 5 anos, tá? De vencimento, e muitos desses ativos marcados acima do par, ou seja, já tem ganho de capital. Como houve um efeito na curva pré, mercado de risco, e a gente já trouxe esse assunto várias vezes, uma curva longa de percentual do CDI, ela conversa com curva pré. Então, quando você tem um ativo acima do par, marcado acima do par e o pré fecha, aquele ativo tem um resultado negativo no mês, mesmo mantendo o mesmo spread de crédito. Isso não é fácil de se enxergar não, tá, gente? Isso é uma matemáticazinha chata, não é nem matemática do outro mundo, ela só é chata, não é fácil de visualizar. Da mesma maneira que se o pré subisse, a curva pré subisse, o fundo teria ganho para o mesmo spread de crédito. Traduz, Lawrence.
uma LF marcada a 106 do CDI no início do mês, marcada a 106 do CDI no final do mês, o simples fato do pré-fechar trouxe um resultado negativo para esse papel, ainda que o spread de crédito tenha sido mantido constante. Se o pré abrisse, o efeito seria o mesmo. Então, com isso, isso tirou alguns basis points da carteira, tá? Por mais que a gente tenha um hedgezinho de pré aqui, que a gente coloca nessa linha, esse hedge está pequeno, que a gente acha que não tem muito para ganhar mais nele, quer dizer, na verdade já até tiramos do fundo. Então, nesse mês a gente não tinha esse hedge para contrabalancear esses efeitos que estão nas LFs e na carteira de debênture, tanto que a carteira de LF é, também acabou sendo impactada por isso, tá? Então você pega a carteira de LF aqui no mês, ela teve aqui 87 do CDI, apresentando um resultado de ganho de capital de menos 0,8, principalmente vindo desse processo. A mesma coisa na carteira de LF, de debêntures do fundo, você teve uma diminuição. Aqui sim, alguns fechamentos de spread de crédito mínimos, mas o net tirou alguns pontinhos junto com esse efeito da curva pré. É, fez com que o master rendesse a quase 105 do CDI, só que você tem os custos do fundo, trouxe um pouquinho abaixo. Então, nada que tenha acontecido de mais grave, pelo contrário, foi um mês que a gente colocou operações dentro do LUT, a gente carregou ele com um pouquinho mais de operações, melhoramos o carrego dele, só que são operações que não teve marcação no mercado durante o mês, então ou as coisas ficaram constantes ou algumas que já existiam no estoque tiveram uma reprecificaçãozinha, seja pelo efeito do pré, seja pelo efeito do spread de crédito, isso detraiu um pouquinho de resultado. Nada que nos preocupe. E no ano, que eu acho que esse é o nosso principal objetivo, o LUT ainda está dentro da métrica dele, do que tem que ser. Tá? Ah, pessoal, tendo perguntas, por favor, vão fazendo dúvidas aqui no meio da apresentação, tá? O alto. Aqui eu vou aumentar um pouquinho para a gente visualizar um pouco melhor. Deixa eu pegar aqui, deixa eu mudar aqui. Mesma coisa, foi um fundo que a gente conseguiu alocar bastante, é, vendendo operações de baixo carrego, melhorando a estrutura de carrego do Altro no mês, isso de uma forma geral. Os ativos que são em percentual do CDI têm esse efeito, você vê que são similares os resultados, então na linha de LF a gente teve um prejuizinho nele pelo efeito do pré, basicamente. A carteira de debêntures também, que você tem todo mês, pelo menos metade do ganho de carrego vem também de ganho de capital ou de fechamentos de espera de crédito, de N motivos, esse mês foi muito menor, né? Porque teve fechamento de alguns ativos que tinham no Altro, mas também ele perdeu com a abertura de alguns outros ativos e com o fechamento da taxa pré. Então você vê esse efeito bem diminuído, só que o Altro tem uma estrutura que ela é independente, mas também conversa na ponta contrária e uma contrabalanceia a outra, que é essa carteira de estratégia de debêntures redeadas. E que no mês foi excelente, como a gente já contou pelos motivos anteriores. Então, essa carteira como um todo deu quase 200 de CDI. Você vê que ela trouxe dos 33 pontos que a gente deu de valor agregado, ela sozinha contribuiu com meio, sendo que ela ocupa 17% mais ou menos aqui do PL do fundo. Então, se vocês olharem, essa carteira já teve em tamanho maior no passado, tá? Ah, e a gente conseguiu sair de bastante ativos aqui e fechar uma posição. Acabamos colocando outros que estavam mais gordinhos também. Com isso, a gente já meio que. Ah, não, esqueci de uma coisa muito importante falar para vocês. É, no penúltimo dia do mês de maio, a gente começou finalmente, e eu não coloquei aqui ainda de forma destacada, aquela carteira de bonds, de operar no exterior, tá? Numa lógica semelhante à de títulos redeados. Ou seja,
2 dias antes do mês, do fechamento do mês, o fundo lá fora estava pronto, fechamos o câmbio, é, fizemos o hedge e já a partir do primeiro dia de junho nós já começamos a comprar os bonds redeados lá fora. É, essa operação ela é diminuta, tá? Ela só está funcionando no alto, não funciona para mais nenhum fundo. Ela vai ter uma analogia à carteira de rede consolida, de títulos redeados, onde basicamente a gente pega um título que tem outro indexador, imuniza todos os riscos e transforma isso em CDI mais alguma coisa, que é o passivo do fundo. E a estratégia é, para bonds que têm um risco de crédito muito bom ou ativos que estão com spread de créditos diferentes no Brasil, a gente consegue agregar alfa no fundo. Vou dar um exemplo, eu não costumo falar nome, mas para vocês enxergarem. Natura, uma baita de uma empresa, temos esse ativo dentro do Altro, do LUT. Aqui no Brasil, ela já teve um fechamento de spread enorme. Foi um papel que chegou a ser, foi emitido no passado a CDI mais 150, 170 pontos, se eu não estou errado. Hoje em dia, no final do mês, ela estava marcada a CDI mais 0,54. Então, ela teve um fechamento de espera de crédito enorme. E lá fora, nós compramos esse bonde da Natura e imunizamos, testamos eles em tickets bem pequenos, a CDI mais 170. 175, uma segunda boleta. Então, com isso, a gente pegou uma coisa que é o mesmo risco de crédito, só estão sendo negociados em mercados diferentes, e eu comprei lá a CDI mais 170, ao invés de comprar no Brasil a CDI mais 0,54. São 100 bips, 1% ao ano. Tá? Isso é uma diferença enorme. O mundo perfeito é que se o mercado brasileiro permitisse, seria eu ficar short Natura dentro do Brasil e long Natura lá. Eu ainda não consigo fazer isso pelo fato de ficar short no Brasil ainda é muito difícil, tá? Existe na teoria, mas na prática a estrutura do mercado você não consegue fazer isso. Então, a lógica dessa carteira é essa. Ela não vai aumentar, ela vai ser pequena nesse início. Nós estamos fazendo diversos de testes e é testes que a gente acredita que sejam os mais fáceis, que é a estrutura de raciocínio, como eu devo comprar esse bonde, se o spread de crédito está bom lá ou não, como é que funciona a dinâmica da variação do spread de crédito lá fora. Esse a gente entende que até é mais fácil, mas o operacional no mundo externo, ele é mais complexo do que o do mercado brasileiro. E esse mais complexo, ele permite mais coisas, mas até o meu olhar é que o mercado brasileiro é muito mais regulado e muito melhor gerido do que lá fora. Então lá fora ele permite mais coisas, mas o dia a dia é um pouquinho mais chato. Então a gente está fazendo vários testes para entender como isso afeta no fundo, se gera volatilidade. Conforme a gente for crescendo nessa estratégia e ganhando confiança, a gente vai aumentar. E a gente vai dar esse reporte aqui diariamente para vocês. Se alguém tiver mais dúvida, por favor, entre em contato. Nós vamos explicar isso daí. O importante da mensagem aqui não vai gerar efeito no resultado. Vocês não estão percebendo isso por um bom tempo, tá? Na hora que essa estratégia falar, estamos preparados, aí a gente avisa para vocês. Com isso a gente encerra o outro e tentando aqui nos próximos 2, 3 minutos passar os fundos, tá? Para o fundo de debêntures incentivadas, que é um fundo que está fechado, o grande ganho dele foi, e é o que a gente tenta fazer, perceber se o indexador, o IMA B5 benchmark, vai perder ou ganhar do CDI. A gente entendia que ia ganhar, então a gente ficou muito indexado ao benchmark, enquanto o CDI no mês é mais ou menos 0,55, 0,60. Só o fato de estar indexado a esse benchmark aqui já deu 1,40 no mês de rentabilidade, então uma rentabilidade absoluta muito alta, e a gente conseguiu, pelo posicionamento relativo do fundo, agregar um resultado. Mais uma coisa que a gente avisou que tinha descasado no mês anterior e volta no próximo mês,
que é quando há um descolamento da curva do derivativo para o papel. O que que é isso? Quando o DAP é precificado um pouquinho diferente da NTNB. Isso às vezes tem esses descasamentos de basis points nesse mercado, voltou, isso também contribuiu para esse efeito. Agregamos um pouquinho no spread de crédito, interessante, um número bom, mas nada que chame muita atenção. Tudo isso foi mais do que suficiente para pagar os custos é, e prover uma boa rentabilidade. É um fundo que, nosso entendimento, os papéis que estão saindo nesse mercado estão com spread de crédito muito baixo. Nosso entendimento é que não há condições de captar dinheiro novo nesse mercado. A gente até olha com certa ressalva quem está com esses fundos abertos e captando, porque não tem o menor sentido eu estar comprando papéis no mercado primário a preços próximos de NTNB. Eu acho que você está meio que fazendo piquenique na beira do vulcão. Então, por isso, por enquanto, a gente prefere ficar com o fundo fechado e na hora que a gente entender que tem espaço, a gente volta a reabrir o fundo, tá? Indo para o passo seguinte, o nosso fundo previdenciário numa dinâmica muito parecida com a Altro, tá? Então, nos ativos indexados a CDI, um pequeno fechamento, um net do spread de crédito para uns um pouquinho mais perto de zero e outros um pouquinho mais de ganho, e o outro efeito também da curva pré. Então, o que é importante aqui no Valore, desculpa, no previdenciário, é que a carteira de debêntures redeadas mais do que contribuiu para a grandíssima parte do fundo, do resultado do fundo no mês. E para o fundo seguinte, a mesma coisa no Valore, tá? A gente teve um efeito dependendo da carteira de cada fundo. Indo para a página seguinte, a carteira de debêntures redeadas também é responsável por boa parte do resultado do fundo, sendo o maior contribuidor para isso, além das carteiras de FDICs, de debêntures do fundo. Tá? Com isso, fica a mensagem do mês. Agradecemos mais uma vez vocês nos acompanharem, terem a paciência de nos assistir. Esse vídeo vai ficar relembrando lá no YouTube da Quest, né? Então a gente coloca ele para vocês, quem não viu, poder enxergar, olhar, ver como a gente pensa e até para vocês poderem recomendar para os officers dos escritórios, dos seus escritórios e respectivos clientes a dar uma olhada e, caso eles queiram, caso eles gostem, para ver como é que a gente pensa, como é que a gente atua e, com isso, prover um pouco mais de educação financeira, tanto para os officers como também para o cliente na ponta final. Agradecemos, ótimo final de semana para todo mundo. Quem tiver alguma pergunta, por favor, entre em contato. Vou esperar 2 minutinhos, mas já estou liberando todo mundo aqui para aproveitar aí o final de sexta-feira e um final de semana. E nos vemos no próximo mês. Tchau, tchau, gente.